Hello, hello! Neste vídeo vou-te mostrar como estamos perante a oportunidade da década, se não do século, para investir na Alibaba. Vamos a isso! Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Anteriormente já falei como a Alibaba estava bastante barata, já mostrei aqui no canal o negócio da Alibaba, porque é que eu considero que o negócio está a cotar a preços ridiculamente baixos no mercado de ações. E uma coisa são as ações, é o sentimento dos investidores no curto prazo, outra coisa é o negócio. E por isso neste vídeo quero-te mostrar a grande diferença entre o curto prazo e o que os investidores vão fazendo nas ações e também o que é que acontece no negócio em si. E se olharmos para as ações da Alibaba cotadas nos Estados Unidos, desde que entrou em bolsa em setembro de 2014 até agora, a rentabilidade é absolutamente miserável, ok? As ações estão a cair cerca de 5,2% ao longo destes 9 anos, praticamente, e por isso a pergunta que se pode colocar aqui é, mas afinal este negócio se calhar não está a ir a lado nenhum e por isso os investidores estão a precificar o negócio tal como ele é mesmo, e tudo isto aqui foi apenas euforia e não se justificava. E repara o que é que acontece ao longo do tempo. As ações já chegaram a subir de mínimos a máximos mais de 400%, e depois desde ali do máximo estabelecido em outubro de 2020 já chegaram a cair uns quase 80%, até agora mais de 70%, e enfim, quando eu tinha aqui 2% da Alibaba no meu portfólio, pouca gente falava disso. Quando eu comecei a reforçar por aqui fora, por aqui abaixo, comecei a ser chamado de idiota. Ainda bem que fui chamado de idiota por várias pessoas, porque permitiu-me ir reforçando cada vez mais à medida que o preço das ações ia caindo, e hoje realmente a empresa representa cerca de 20%, 21% do meu portfólio. Mas vejamos o negócio a ver se está assim tão mal. Venho aqui aos resultados mais recentes da Alibaba, apresentação aos investidores de 23 de fevereiro de 2023. O que é que nós vemos? Aqui um comparativo de um ano para o outro, ok? Aqui o total de receitas praticamente constante, subiu apenas 2%, o que não é nada. O comércio na China caiu 1%. Lembro que 2022 foi um ano de política Covid zero na China, com muita gente fechada em casa. O comércio começa a recuperar agora ligeiramente no último trimestre, e em termos internacionais é que se vê mesmo essa recuperação. Enquanto que quando se compara 2022 com 2021, o comércio internacional recupera 8% em termos de vendas. Aqui, quando comparado ao o último trimestre de 2022 face ao último trimestre de 2021, cresceu uns 18%. O que é que vemos mais? Temos aqui alguns crescimentos de 2 dígitos em negócios que são um bocadinho mais pequenos, como os serviços de consumo local, também os serviços de logística da Cainiao. Já apresentei estes negócios anteriormente, por isso depois podes ir ver o que é que cada um destes negócios faz. E os serviços da cloud também continuam a crescer, embora agora amainou o crescimento, já só estão a crescer a 1 dígito, mas de qualquer das formas, algo de salientar é que a cloud, os serviços cloud, já representam 9% do total de receitas, e por isso a empresa está a evoluir de uma pura retalhista online para cada vez mais um conglomerado de vários serviços, inclusive serviços tecnológicos, e por isso quando estas percentagens começarem a ocupar um pouco mais do total de receitas, eu poderei considerar a empresa uma tecnológica. Até lá, para mim é apenas uma empresa de consumo cíclico, porque estamos a falar sobretudo de consumo na China,
e consumo internacional. Enfim, o que é que nós vemos aqui dos resultados mais recentes? Os custos de receitas mantiveram-se praticamente constantes, o que até é ótimo ver, okay? Que aqui os custos das receitas estiveram bem equilibrados, tanto nos os custos das receitas, as despesas com vendas e marketing, as despesas com desenvolvimento de produtos e também as despesas gerais e administrativas, tudo praticamente constante, inclusive até houve aqui alguma quebra nos custos, nas despesas com vendas e marketing, que é bom ver, a empresa está a ficar mais limpa, está a ficar mais limpa, está preocupada com baixar custos para aumentar eficiências. Ainda assim, o ano passado realmente foi uma catástrofe para a Alibaba, com lucros operacionais a cair a 2 dígitos, lucro líquido a cair a 2 dígitos, lucro atribuível a acionista a cair a 2 dígitos, enfim, uma desgraça para muitos investidores que estiveram na Alibaba ao longo do último ano. No entanto, quando olhamos para o free cash flow, o que mais nos interessa, o free cash flow gerado ao longo do ano, 139,4 bilhões de renminbi contra 113,9 bilhões um ano antes, é um crescimento ótimo, que a empresa continua a gerar free cash flows positivos e mais do que isso continua a crescer o seu free cash flow. E algo que eu estava muito interessado em observar neste relatório seria não só a geração de free cash flow, mas também o controle de despesas. Nós vemos que ao longo do último ano a empresa até se controlou bastante em despesas, o CAPEX diminuiu aqui cerca de 11 bilhões de renminbi, mas mais importante que tudo e que eu estava à procura de ver tinha a ver com esta preocupação com a recompra de ações. E a realidade é que não só a empresa recomprou mais ações em 2022 do que o fez em 2021, são 62 bilhões comparado com 49 bilhões um ano antes, mas também, sobretudo, fê-lo no último trimestre com toda a força e por isso canalizou aqui quase 25 bilhões de renminbi no último trimestre, o que dá 3 vezes mais do que num trimestre equiparável de um ano antes. Ou seja, a empresa aproveitou os saldos nas ações, aproveitou este período em que as ações estiveram bem baixas, abaixo dos 90 dólares, ok? Estamos a falar um período até ao final do ano e por isso desde inícios de outubro até ao final do ano, ok? Estamos a falar preços entre os 80 e tal dólares, 60 e tal dólares, 70 dólares, por isso a empresa esteve a fazer a devolver um enorme valor aos acionistas, por isso uma boa alocação de capital. Nota-se que aqui a administração está com um bom foco e um bom alinhamento para com os acionistas. Enfim, a empresa terminou o último período com 379 bilhões de renminbi num balanço, ou 55 bilhões, o que a capitalização bolsista atual, estamos a falar aqui cerca de um quarto do valor da capitalização bolsista está em puro dinheiro. E é puro dinheiro mesmo porque a empresa tem muito mais cash do que dívida, tem tido um balanço bastante confortável ao longo dos anos, como tu podes observar aqui, que é bem confortável. Aqui também o crescimento das receitas, dos lucros constante, cash flows constante, rentabilidades, ok, mais variáveis, mas ainda assim tem estado taco a taco com os custos desse capital, embora o último ano foi mais prejudicado. O número de ativos tem vindo a aumentar também, o capital próprio atribuído aos acionistas também tem vindo a aumentar uma base constante e por isso as coisas estão bem. E já agora estou a ver isto no GuruFocus, ok? Estou a ver isto no GuruFocus. Fica aqui também o link em baixo para considerares subscrever os serviços da GuruFocus Premium, que trazem muito mais valor, tem muito mais informação do que o serviço gratuito, obrigatoriamente, né? E claro, é um link de afiliado, é uma pequena parte que eu recebo por estar a passar-te aqui as melhores ferramentas que existem para a análise de ações, ok? Uma pequena troca
que nós fazemos aqui, eu ganho uma pequena comissão em troca de te estar a trazer as melhores ferramentas de análise de ações. Voltamos aqui à Alibaba e o que é que nós vemos que desde que a empresa entrou em bolsa no final de 2014, ok, vou considerar até a partir de 2015, se quisermos, e o que é que nós vemos? Receitas por ação cresceram 10 vezes, ok? $4,89 em 2015, 48,15 de momento, é um aumento de 10 vezes as receitas por ação. Lucro operacional, ok, praticamente dobrou ou pouco mais do que dobrou. Lucros por ação já diluído, ok, não foi a lado nenhum se considerarmos que no último ano as coisas estiveram mal. Aliás, inclusive aqui ao trimestre, vemos que o segundo e o terceiro trimestre do ano passado foram consideravelmente maus, mas agora as coisas já recuperaram bastante e já estão a chegar perto dos $3, por isso eu acredito sinceramente que até ao final de 2023 podemos ter mais do que $3 e isso representa mais do que dobrar os lucros por ação em 7, 8 anos. E o que é que temos mais aqui? Free Cash Flow por ação, $2,15 em 2015 e agora estamos nos 8, por isso estamos a falar 4 vezes mais, ok? Mesmo fluxos de caixa operacionais por ação, também 4 vezes mais face a 8 anos atrás. E o que é que temos mais? Muito mais cash no balanço do que o que tínhamos em 2015 e também a dura realidade é que, apesar disto tudo, ok? Apesar das receitas terem aumentado 10 vezes, do lucro operacional por ação ter mais do que dobrado, dos lucros por ação virem a dobrar no espaço destes 7, 8 anos, do free cash flow ter quadriplicado e do cash por ação também ter subido aqui mais do que 3 vezes, apesar disso, repara no preço das ações. Se em 2015 fecharam o ano nos $83, atualmente estão nos 89. Praticamente as ações não foram a lado nenhum. Ou seja, o negócio, ok? O negócio em si melhorou tremendamente desde que a empresa está cotada em bolsa e, no entanto, as ações não foram a lado nenhum. E por isso tu podes estar a dizer agora, bem, este Frederico é mesmo tolinho da cabeça por estar a investir fortemente na Alibaba quando as ações não foram a lado nenhum. Qual é a perda que ele poderá estar a ter neste momento? E a realidade é que as ações no curto prazo podem não estar a ir a lado nenhum por um sem número de razões. Deixa-me dar-te aqui um exemplo que é bem parecido ao caso da Alibaba. Se eu vier aqui à Microsoft, repara quantos anos é que a Microsoft teve com as ações a não ir a praticamente lado nenhum. Estamos a falar de uns 16 anos em que as ações não foram mesmo a lado nenhum, talvez quase 17 anos, ok? Ok, a Microsoft ali tinha acabado de sofrer de um mal maior, que era uma bolha financeira, a bolha das .com, das tecnológicas, mas mesmo se considerarmos aqui mais para os períodos mais 2007 para a frente, que já contabiliza também com a grande recessão, e o que nós vemos é que a empresa ainda teve aqui uns 7 anos sem ir a lado nenhum, desde finais de 2007, ok? E a realidade é que, de repente, a empresa, ao fim de um tempo, ganha um momentum tremendo e sobe mais de 800% neste período de tempo. Ou seja, mesmo quem investiu ali naquele pico em 2007, sofreu durante 2 anos com a grande recessão e viu as ações colapsar mais de 50% e aguentou as ações até agora, até vou pôr mesmo aqui até agora, tem uma rentabilidade de quase 600%, excluindo dividendos, porque com os dividendos a rentabilidade deve estar aqui bem para lá dos 600%, ou seja, absolutamente extraordinário, dá um ganho de uns 17% ao ano, talvez, teria que ver agora no Excel, mas dá à vontade mais de 15% ao ano neste período, mesmo considerando que durante uns 7 anos as ações não foram a lado nenhum. E porquê é que isto aconteceu? Porquê é que este período aconteceu com a Microsoft, apesar da empresa
estar a aumentar receitas, apesar da empresa estar a lucrar mais. E podemos ver isso, ok? Até 2013 as receitas tinham subido, efetivamente, ok? Lucro bruto por ação também tinha subido, embora não significativamente, mas lucros por ação quase dobraram no mesmo período, ok? E mesmo assim o free cash flow também praticamente dobrou no mesmo período e o cash por ação que estava no balanço triplicou no mesmo período. Okay? A empresa foi aumentando os dividendos ano após ano, após ano, após ano. O book value, por isso o capital próprio, também foi aumentando, quase triplicou neste período e mesmo assim as ações pouco mexeram. Ou seja, só para te mostrar como no curto prazo tudo pode acontecer e os investidores estão muito preocupados com vicissitudes da vida, ok? Porque neste caso da Microsoft havia preocupações muito grandes com compliance, por isso estavam a ser altamente auditados, os reguladores estavam sempre em cima da Microsoft, estavam com uma preocupação de monopólio, de políticas monopolistas da empresa, enfim, sempre a ser chamados ao Congresso e é isto que acontece nas grandes empresas, é que muitas vezes têm os reguladores constantemente em cima deles. E está tudo bem, isso até mostra que estas empresas têm vantagens competitivas. Se elas estão sempre a ser auditadas, é porque realmente têm vantagens competitivas que preocupam os reguladores. E por isso, eu queria-te mostrar aqui até com um exemplo comparativo como entre a Alibaba e a Microsoft, como num dado período os investidores podem estar com 1001 motivos para ter pânico, é porque o regulador está a regular, é porque o governo chinês vai acabar com as empresas tecnológicas, deixem-me rir, ok? Quer dizer, a China quer ser a supremacia mundial e vai acabar com as suas próprias tecnológicas que são o motor da sua economia. LOL. É porque a tensão entre Estados Unidos e China está ao rubro e os investidores ficam muito preocupados com uma possível guerra, é porque a China pode invadir Taiwan, é porque não se pode confiar nas contas da China, é porque 1001 motivos. Tal e qual como há 15 anos atrás a Microsoft também era alvo de 50 mil preocupações, tal e qual como há 10 anos atrás a Apple era motivo de 50 mil preocupações e os investidores que estiveram a acumular ações ao longo do tempo, de repente, bum, são altamente remunerados pela sua paciência, pela sua persistência, por fazer a sua avaliação do negócio, perceber como é que está a evoluir o negócio e estar pacientemente à espera de que o mercado faça o seu trabalho. Porque a seu tempo o mercado vai reconhecer o valor das ações da Alibaba, porque a seu tempo as notícias positivas vão dar lugar às notícias negativas e num curto espaço de tempo, às vezes, no espaço de 3, 4, 5 anos, de repente temos ações a subir mais de 100%, o que te dá uma rentabilidade absolutamente fantástica. Por isso, sim, eu continuo fortemente investido na Alibaba, sem medo algum. Claro, faz sempre a tua análise de investimento, faz sempre a tua própria análise, estuda bem a empresa, percebe realmente o potencial da empresa e também o potencial de subavaliação ou de sobrevalorização, percebe os riscos, okay? Percebe que riscos é que as empresas têm, porque isso é muito importante. Isto não é um conselho de investimento, já sabes, não estou a dizer para ires a correr investir na Alibaba, é sim uma parte de educação. Estou aqui a transmitir-te o meu conhecimento, estou aqui a partilhar contigo o que eu próprio faço com o meu próprio dinheiro, agora decide o que tu fazes com o teu próprio dinheiro. Mas se realmente gostas deste tipo de conteúdo e de análise a empresas cotadas em bolsa, este é um trabalho que nós fazemos aqui diariamente no IEL Elite Pro, é o meu serviço de subscrição de análise de ações, onde eu estou constantemente, todos os dias, a analisar profundamente as empresas, a perceber o negócio delas, o que vendem, para quem vendem, onde vendem, como é que foi a evolução de cada um dos produtos,
como é que é a equipa de administração, se estão alinhados connosco ou não, se têm uma posição considerável na empresa ou não, como é que são os pacotes de remuneração, de compensação aos administradores, se está também alinhado com o pequeno acionista ou não, como é que estão as transações dos próprios administradores nos mercados, como é que estão os números da empresa, as receitas, lucros, balanço financeiro, endividamento, cash flows, pagam dividendos, não pagam, recompram ações ou não, tudo isto analisamos também. Fazemos uma análise também à avaliação da empresa, ok? Tanto dos indicadores mais originais como também de alguns exercícios de fluxo de caixa descontado quando justificam, porque nem sempre justifica, ou também a avaliação de situações especiais, às vezes de fusões, aquisições, spin-offs, temos também algumas situações perto de bancarrota, enfim, há situações especiais a considerar por vezes e também estamos aqui sempre a ver umas perspectivas futuras, ok? Quais são as avenidas de crescimento da empresa, se realmente tem ventos favoráveis pelas costas que vão beneficiar o seu crescimento e do seu setor também, mas sobretudo dessa empresa que estamos a analisar. E só depois é que temos uma conclusão de se vamos investir ou não nessa empresa, ok? Por isso estás com interesse também, tens aqui o link em baixo para a lista de espera do Yellow Elite Pro. Nós às vezes vamos abrindo aqui as subscrições, não está sempre aberto, ok? Não está sempre aberto porque eu gosto de ter os meus interesses também alinhados com os subscritores, gosto que os subscritores percebam a história de investimento que nós vamos construindo ao longo do tempo e por isso é que não permitimos aqui entradas e saídas constantes, ok? Há mesmo um alinhamento muito grande e um foco da comunidade lucrativa no muito longo prazo, mesmo muito, muito longo prazo, tá bom? Se gostaste deste conteúdo, então vai aí, lista de espera e assim que abrimos novas vagas, vais ter a oportunidade de ingressar. Até lá, quero deixar com a mensagem que eu trago aqui hoje, eu aproveito o pânico dos outros para gerar verdadeiros investimentos lucrativos. É isto que eu estou a fazer com a Alibaba, espero que tu também o faças com as empresas que realmente estão debaixo de pânico e que possas tornar o pânico dos outros em verdadeiros investimentos lucrativos para ti. Um forte abraço lucrativo. Tchau, tchau.